Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que assistiu o canal pela primeira vez, assista o episódio. Se você gostar, se você curtir, deixa um like e se inscreva no canal, tá ok? E aí, meu brother, beleza? Beleza, boa noite. Vamos com tudo hoje? Mesa hoje aqui, abrilhantada. Posso apresentar o Vinícius? A fera. Na verdade, esse executivo, desculpa, já conheço há muito tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar no segmento de turismo, cara, a gente usava ainda startup. É coisa antiga, tá? Oscar Kedor, CEO, fundador da Mobility. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. É uma honra ter você aqui hoje. Muito bom. O canal cada dia mais, né? Elevando o nível. O nível, padrão, né, cara? Elevando o nível. O homem é uma fera. Aqui a gente não tem um discurso assim meio definido. A ideia é que você conte um pouquinho da sua formação. Uma trajetória. E como você abriu a Mobility. Eu sei que você nunca foi empregado, né? Sempre foi empresário. Sim. Isso é um diferencial. Então fica à vontade. Se apresenta aí para o nosso público. A sua câmera está dali, ó. Tá bom. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é meu. É exatamente assim. Eu também me sinto muito honrado também pelo Ezequiel. Te conheço também, mas Ezequiel é uma relação antiga, histórica, né? E eu acho que já tem 23, 24 anos, por aí. Deve ter uns 24 anos, assim, para arredondar, para ser justo. Muito tempo. Bom, eu sou paulistano, São Paulino, mas não exerço a minha profissão de São Paulino. Só de empresário mesmo. Sou filho de alemães. Minha mãe veio para cá com 7 anos de idade. Com 7 anos eu também perdi meu pai, mas meu pai já era paulistano. Sou filho único de mãe viúva. Então, minha família toda misturada, assim, bastante da Alemanha, mas também tem muita parte lá da região da Ucrânia, da França, da Escócia, da Rússia. Então, pessoal que sempre tentou se reinventar e aí acabaram chegando aqui no Brasil. Tem até uma parte da família que veio da África, que vieram passar férias na Alemanha e estourou a Primeira Guerra Mundial, vieram parar no Brasil. Olha só. Vieram parar em Recife, aí acabaram descendo para cá. Então eu, desde os meus 7, 8 anos, eu tive que, na marra, ficar um pouco sozinho. Eu morava ali no Brooklyn, pertinho de uma agência de viagem, e da família Rabe, que é a família alemã. E ali que eu comecei a conhecer um pouquinho essa parte de viagem. Então, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu ia bastante lá, porque não tinha o que fazer à tarde. Minha mãe estava trabalhando. Então eu ia num chinesinho lá que tinha uma lojinha de contrabando onde eu trabalhava. e depois ia numa loja de disco e depois ia na agência de viagem. Lá eu ajudava a passar telegrama. Então gostei dessa coisa. E na escola também eu comecei a indicar o pessoal para fazer viagem. Então ali eu tomei gosto. Quando eu comecei a fazer minha primeira viagem, que foi com 16, que eu fiz uma viagem com meu pai, com 7, com meu pai e com a minha mãe. Mas depois a minha primeira viagem de novo foi 9 anos mais tarde, porque a situação econômica não permitia. Sim, claro. Minha escola, meu avô que pagava, então não sobrava muito dinheiro para isso. E aí com 16 eu fiz a minha primeira viagem. E aí eu me encantei com esse ideal de que geralmente os alemães, italianos, franceses têm, quando vêm para o Brasil, tem um ideal do que é o país da onde veio a família, né? Então, isso acabou me levando até estudar na Alemanha, que aí nos primeiros dias eu já percebi que esse ideal era meio... Mas aí eu fiz a carreira normal de quem é filho de imigrante alemão vai para as escolas alemãs. Então eu estudei no Porto Seguro, nessa época tive esse contato com a agência de viagem, mas aí quando eu fui morar na Alemanha mesmo, aí eu vi uma necessidade de alemães que não conheciam o Brasil, mas tinham uma certa vontade. O Brasil é um país muito respeitado pelos alemães. Então, você morou na Alemanha, então? Morei 7 anos. Olha que eu saí daqui, fiz o Abitur, né, que é o colegial alemão,
Porto Seguro ele oferece, tem algumas escolas brasileiras que oferecem isso. Então tem o Humboldt, tem o Porto Seguro, que aí você tem o último ano do colegial, na época eram 2 anos do colegial, 5 anos de colegial, que você tem uma qualificação como se você estivesse fazendo colegial na Alemanha. Certo. Inclusive com professores em alemão. Tudo. Olha que legal. E aí eu, como não tinha grana para bancar a minha faculdade na Alemanha, eu fui para fazer um curso, primeiro um curso técnico numa seguradora, aí porque eu tinha influência pela minha família, eu acabei morando em Hannover 2 anos, aí depois eu não imaginava isso, mas quando eu pisei na Alemanha, no dia seguinte eu já tinha um cartão postal do Exército me chamando para o Exército. Nossa, que beleza! Cara. Eu falei, não vai acontecer nada, porque eu sou brasileiro, imagina que eu vou... Sim. Aí eu fui lá no quartel, aí eu tinha mania brasileira, né? Então fingi todos os exercícios lá que podia. Falei que tinha asma, respirava mal, mentindo o teste do olho. Aí o cara falou, tudo bem, tá tudo certo, você tá apto pro exército. Eu falei, não, mas eu sou brasileiro. Eu falei, daí? Você é alemão, você tá aqui na Alemanha, você pode servir pro exército. Caramba, cara, e aí tinha, na época, tinha a obrigação, hoje não tem mais. E aí tinha um parágrafo na lei que te permitia fazer serviço social. E aí eu fiz o curso técnico, e aí logo que eu terminei o curso técnico de seguros, eu fui para o serviço social. E o serviço social você pode escolher um monte de coisas, né? Pode trabalhar em hospital, e eu escolhi trabalhar, carregar, fazer pequenos favores para velhinhos, que é uma super ajuda, que é uma coisa, uma experiência interessante para muitos jovens. Eu tive o privilégio de fazer isso e eu recebia um soldo do governo alemão. Então, nessa época, eu descobri uma brecha na lei alemã que, como eu tinha minha mãe no Brasil, eu descobri, graças a um burocrata do governo, que dava para ir para o Brasil de 3 em 3 meses para ver a mãe. Ok. Então, aí eu aproveitei essa brecha. E aí eu achei legal mexer com viagens, então aí eu comecei a ter acesso, montei uma pequena agência numa consolidadora alemã, e aí eu criei uma marca de viagens especializadas, fazia uns anúncios nos jornais, e aí eu tomei gosto de trabalhar com viagens. Que legal, cara, que história diferente. A maioria não conhece a história, né? A sua história. Acho que não. Ninguém conhece. Acho que nem minha filha que está aqui. E legal, aí eu fiz essa faculdade, esse ano social, e aí nessa época eu já estava me preocupando o que eu ia fazer de faculdade. Eu sempre me interessei bastante por política, apesar de ter crescido aqui no Brasil e na realidade sair do Brasil, porque estava numa fase mais ou menos parecida como a gente está vivendo agora, meio baixo astral. Na época era Collor, agora mudou de nome. Mas Lula na época, né? Era Collor e Lula, né? Era o mesmo Lula, né? O mesmo Lula é ótimo. Eu lembro porque eu estava no exército nessa época aí. Então, no exército? Servi no exército. Mas então, aí nessa época de definição de faculdade, eu levei minha pequena agência, mas era ótimo porque eu conseguia me manter. Então, eu tinha um pouquinho do meu know-how de seguros, então tinha um soldo, um trabalho ali que eu tinha como ganhar um dinheirinho. Mas eu nunca queria trabalhar com esses trabalhos, que na Europa é super fácil. Você trabalha por hora, você vira garçom, ganha gorjeta, dá para você se manter. Mas eu não queria fazer isso. Era meio preguiçoso nesse sentido. Preguiçoso. Honestidade é tudo, velho. Transparência total. Total. Não, assim, eu tinha horror de trabalhar 6 horas para alguém. Sim. Então era muito mais fácil vender uma passagem, do que ganhar um dinheirinho. Mas aí eu comecei a fazer tradução de casamento, então tinha casamento de brasileira com alemão. Os alemães iam lá pescar brasileira no Brasil. Pescar brasileira é ótimo. Eu ia com o voo da VASP. Voo da VASP. VASP na época tinha uns voos para Recife, que era para essa finalidade. Bahia também, né? Bahia também. Infelizmente tinha essa tradição, né? Então eu acabava sendo procurado por alguns alemães que pelo consulado me achavam, que eu deixei meu telefone lá para tradução não juramentada, né? Então eu fiz uma série de servicinhos, mas uma hora eu fui procurado por um casal que me falaram que o senhor pode ajudar a montar a minha viagem. Era um senhor, classe média alemã, o cara era operador de prensa
do jornal de Hannover. E era um casal que já tinha, todo ano, o cara voltava de viagem, porque o alemão planeja, a viagem já está planejando para 2024, né? Então ele estava planejando a viagem dele, na época foi em 1991, 92, sei lá. Aí ele queria uma viagem para o Brasil. Mas eu não tinha nenhuma ideia de Brasil e eu também não tinha ideia do que eu poderia oferecer para ele. Certo. Eu sabia um pouquinho de Brasil e aí eu tinha um amigo aqui, o Thomas Rabi, que você talvez conheça. Aí eu mandei uma mensagem para ele, aí eu comprei um fax. Um fax custava um investimento, né? Investimento. Tinha que... Mas era mesmo, ué. Já começou os equipamentos da agência. E aí foi legal que ele me mandou, lembro disso várias vezes, ele mandou o alfabeto fonético, assim, aquele alfa bravo, Sim. e algumas letras, códigos de aeroporto, e falou, bom, vamos montar essa viagem desses caras. E aí, assim, aí eu fui na Varig de Hamburgo, abri uma pequena agência, aí eu consegui não um IATA, né, mas um código lá. Sinal. Isso, um sinal. E aí eu comecei a emitir. Que legal. E aí todo mês eu tinha uma viagenzinha, aparecia um casal, assim, desse tipo. Sempre tinha um cliente. Não vai tomar. Sempre aparecia, E aí com isso eu pagava minhas contas e tal. E aí eu comecei eu não tinha carro, tinha um carro do meu avô que passava meio ano no Brasil e meio ano na Alemanha. Aí era muito conveniente, no inverno eu tinha o carro dele e no verão eu tinha a bicicleta. Só que aí uma hora eu vi uns carros da Sixt na rua, que a Sixt sempre foi muito irreverente em marketing. Sim. E aí os carros, que eu acho que eles faziam isso para não alugar, porque você pagava um carro, eu acho que era, sei lá, 29 marcos na época, aí você tinha que alugar o carro todo adesivado. E alguns jovens faziam isso porque era carro. Então, só que aí quando um dia, por acaso, fui para Nova York para ir com um amigo lá, porque ele ia correr na maratona, eu vi um anúncio da Sixt por um preço menor do que esse carro adesivado. Na Alemanha. Para americanos, né? Então era uma revista num hotel lá de Nova York que tinha um anúncio da Budget que estava com uma parceria com a Sixt. Ok. Aí eu falei, poxa, isso aqui é melhor do que andar com o carro todo fantasiado, melhor eu alugar numa tarifa melhor. Aí na época eu até fazia voz de gringo para ligar na locadora. Eu falava, eu tô chegando amanhã na Alemanha, quero alugar um carro. Ele estava muito bem. Aí eu alugava pela Budget. Olha. Lá fora você alugava na Alemanha. Olha isso, cara. E aí e mais barato. Muito mais barato. Muito mais barato. E eu ia na loja do lado. Aí no começo eu chegava lá com meio sem graça, falando, eu acabei de chegar nos Estados Unidos. Ninguém liga para isso. Só que eu era muito ingênuo. Mas foi bom, porque aí eu fiz amizade. E todo final de semana eu tinha um carrinho para impressionar a namorada. Ou para dar um passeio e tal. E aí eu virei amigo do dono dessa pequena agência de Witten, uma cidadezinha pertinho de Dortmund. Talvez você goste de futebol, o Júlio César. Sim. Que era dono de uma churrascaria lá. E então era o meu meio de transporte. Durante a semana a bicicleta, final de semana eu pegava um carro da Sixt, alugando sempre nos Estados Unidos. Sempre nos Estados Unidos. Olha que e aí aí eu virei amigo dessa agência, o cara falou, vou fazer o seguinte, você não precisa ligar lá, faz comigo. Faz direto aqui. Eu não preciso pagar a comissão. Da comissão. E aí eu consegui fazer um acordo da faculdade, dos funcionários da faculdade fazerem com ele. E aí ele me cuidava, aí ele me tratava bem, tanto é que os meus vizinhos achavam que eu era meio suspeito, brasileiro, sempre com carro novo. Tem algumas coisas aí. Achava que tinha alguma coisa errada. E aí quando eu cheguei no Brasil em 97, que eu já estava um pouco cansado de Alemanha, estava querendo voltar para o Brasil, estava com saudade. E estava com a impressão que aqui estava muito melhor, porque tinha plano real. Eu tinha lido um livro lá do Stephen Kennett falando que o Brasil que dá certo. Então estava bastante otimista com o país, falando, bom, agora vai para frente, né? Então eu cheguei aqui e aí eu vi que não tinha muita gente trabalhando com locação. Né? Você tinha que fazer uma reserva nas locadoras, você tinha que ligar em Miami, numa central. Não lembro disso aí. Muito fraco. Não tinha nada automatizado. E na época já tinha internet muito fraca,
Mas já tinha sistemas de reserva via VPN e tal. Mas era bem arcaico, né? Super. Acho que alguma coisinha via Saber e Amadeus, talvez. Verdade. E assim começou. Aí nasceu Sixt, e aí eu tava com 26 anos. Aí que eu bati na porta da Sixt. Aí ao contrário, falando, olha, eu tô aqui no Brasil, vejo que tem oportunidade, o que vocês acham? E eles nem sabiam direito onde que era o Brasil. Então, mas por ser um alemão brasileiro, eles confiaram em mim e viram lá no meu histórico que eu alugava bastante. Falou, opa! Faculdade e tal. Aí me pediram uma garantia bancária, assim, e aí deu super certo. E assim eu comecei. Isso já tem 24 anos. Logo depois eu criei a Mobility. Deixa eu entender, porque eu lembro de você, quando eu te conheci, foi dentro da RAB. Isso. Foi nessa época. Você usava a estrutura da RAB? Não entendi aquela logística lá. É que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para ajudar o Walter Rabe, que era irmão do Thomas Rabe, que não estavam se dando muito bem assim no negócio. Sim. Aí eu ocupei a cadeira do Thomas. O Thomas estava cuidando na época tinha factoring de cartão de crédito, ele estava se envolvendo com isso. Mas era uma baita agência, né? Super. Uma baita agência. E muito respeitado, os alemães. Inclusive, alemã, né? Inclusive até a Bayer comprou com a gente durante uma época. Olha isso. E não era tão fácil assim. Eu acho que uma regra que vale para a época e vale hoje, se você faz um trabalho direito, correto, é persistente, você sempre dá certo. Aqui no Brasil, mais ainda. Certo. Porque se você vê uma oportunidade e simplesmente entrega o que você promete, é incrível, mas isso vale para o marceneiro e vale para a agência de viagem. É só entregar. Então, perfeito. E incrivelmente isso não sai de moda, né? E incrivelmente a concorrência dorme no ponto nesse sentido, porque o pessoal se atrapalha. Então, na época também, como agência de viagem alemã, não tinha tantos aqui, e os alemães gostam de comprar com o alemão. Perfeito. Comunidade. Era assim mesmo, eu lembro. E aí, só que viver de agência de viagem era da família, eu não me via ali, eu não queria ser empregado deles, então eu fiquei um pouco incomodado com isso, eu já estava querendo voltar para a Alemanha. Né? Sério? Já. Eu estava com ideia de voltar, eu percebi que não era tudo aquilo aqui também. Que você imaginava, né? Mas aí me laçaram, porque aí o pessoal da Sixt falou, puxa, que legal, proposta legal, e aí veio um contrato interessante da gente abrir a marca, e na época eu tinha amizade com o Rüdiger Stump, que da Lufthansa, e o Rüdiger tinha um acordo com a Avis, então todo passageiro da Lufthansa ligava na Lufthansa para alugar um carro da Avis. Da Avis, ok. E ele falou, puxa, se você assinar esse contrato, eu cancelo o contrato da Avis e direciono para você. Então eu nasci já com umas 10 reservas por dia. Com um colchãozinho já ali. Olha que legal. Bacana demais. E a gente fez uns negócios assim de pagar a agência antecipadamente. A gente tinha como ver a reserva. Então no dia seguinte, quando o cliente retirava o carro, a gente acessava no sistema da Sixt por uma conexão bem arcaica. A gente já via. E estava lá. Retirado. Puta, que legal. Caramba. Então, isso tem 24 anos, né? Então, bastante tempo. E também a agência de viagem, que é o nosso principal canal de negócio. A B2B. Né? B2B. 99% do nosso negócio é a agência. A agência precisa confiar que a comissão seja paga. Então, a gente entrou justamente num veio que era, antigamente, as comissões das locadoras... Demorava para chegar, né? Puxa, muito tempo. Cheque. Até, cheque internacional, né? E a gente pagava a gente pagava antecipado. Muito mais fácil. Hoje eu nem consigo pagar antecipado, porque hoje, 24 anos depois, eu não sei se o carro alugou ou não. Você não alugou, mas olha que coisa. Lá atrás você sabia. E hoje tem sistema para isso, né? Hoje teria sistema. Tecnologia toda. Hoje não tem 5G. Teoricamente dá para ver onde... Enfim, tem muita coisa que ainda não evoluiu. Eu sou otimista que muita coisa vai se transformar. Eu estava mais otimista com relação à pandemia. Achei que a pandemia ia dar uma acelerada em tecnologia de rent-a-car. Está acelerando, está indo. Mas... Não, ainda... Mas é o seguinte, como é que foi a sua posição, a sua postura como empresário nesse momento? Porque o Inter parou. Sim, verdade. A sua relação com o fornecedor, porque eu sei que você tem você me vende isso assim, de uma lealdade muito forte da marca com o pagamento
com seus fornecedores lá fora. Sim. Você construiu isso aí. Como é que foi essa transição para você administrar? Porque teve essas cartas de remarcação, cancelamento, teve de tudo, né? Pagar fornecedor lá fora. Bom, o mercado parou no momento que não era para ter parado, porque Exatamente. a gente estava... Todo mundo vinha bem. Tava com bons planos, a gente tinha um plano estratégico. Eu também vendi 50% da empresa em 2016. Vendeu? Eu vendi 50%. Eu achava que é só sua a Mobility. Não, eu tenho o Oswaldo Melantônio, que é sócio. Hoje ele atua bastante na governança, na parte financeira, mas ele é 19 anos mais velho que eu e ele tinha acabado de sair da Ticket. Ele montou a Ticket, o que é hoje a marca Ticket, do grupo... da Accor. Da Accor. Eles que financiaram praticamente a construção dos hotéis, então são uma fábrica de fazer dinheiro. Sim. Literalmente, eles imprimiam um ticket e o Oswaldo sempre teve uma visão mais marqueteira, sempre teve uma visão de criar uma marca em cima de um negócio que é uma commodity. Então, você tem o cartão, que hoje em dia ninguém mais sabe que nome que é, mas na época era moeda. Então até hoje, né? Sim. Eu tenho o cartão da Ticket e é um benefício importante que no Sem Brasil dúvida. tem. Isso não tem na Alemanha, né? Eu acho que, nesse sentido, o Oswaldo e quem está nessa indústria soube explorar os benefícios de cartão de refeição, alimentação. Até hoje é super importante. Mas em 2016 ele entrou na sociedade. Eu precisava de um sócio para me ajudar nessa questão de governança. Eu trouxe antes do Oswaldo, trouxe o Bernardo Feldberg. Em 2013, 2014. Ele era Wagon Lee. Wagon Lee. Hoje eu considero ele mais como um tio, assim, um cara muito próximo, que me ajudou a fazer a empresa ser transformada de uma empresa particular, onde você mistura os bolsos, né? Familiar. Que assim, infelizmente ou felizmente, a maioria dos empreendedores não sabem muito bem como administrar qual bolso. Claro que isso é realidade, cara. É uma realidade. Sim. É uma realidade. É verdade. Não, ainda mais quando você tem filho, família, você não quer nenhuma notícia ruim em casa. Então você joga debaixo do tapete as notícias ruins que você tem no negócio e nas boas você já gasta por conta. Então, normalmente, o empresário ainda mais brasileiro, que lida com emoção, acaba se atrapalhando. Tanto é que o turismo tem vários representantes dessa classe, né? De gente que meio que se empolga e compra um monte de Mercedes e confunde o dinheiro. Qual dinheiro está na conta? O giro, né? O giro versus receita livre. É muita tentação. PJ né? e pessoa física, né? E aí, eu tive felizmente a lucidez de chamar o Bernardo, e falo isso toda vez, que o Bernardo eu contratei como meu chefe. Porque aí eu coloquei aqueles limites de eu, como acionista na época de 100%, até onde eu podia ir. Então, qual gaveta eu podia abrir? Ricardo, essa parte é interessante, porque eu estou aqui analisando. Para você não foi fácil fazer isso, imagino. Não. Você construiu uma empresa, estava indo muito bem, decolando, porque eu conheço a Mobility, estava indo muito bem. Você ter essa consciência de mudar esse mindset seu para conseguir receber alguém que vai realmente te ajudar é difícil. Na verdade é a troca de o que você, para onde você quer ir. Se você quer, na época já tinha 40 e poucos anos, já tinha 3 filhos. Você não pode ser irresponsável de lidar com um negócio que já emprega um monte de gente. De surfar numa corda bamba. Nessa altura, a sua equipe é o quê? 50 colaboradores? 60? Não. A gente felizmente é pequeno. Pré-pandemia, a gente estava com 42. Esse foi o auge que a gente conseguiu. Mas a gente também só trabalha com carro. Então a gente é a única empresa aí de B2B segmentada. E também a gente faz boas escolhas. A gente não entra em qualquer negócio. A gente acaba sendo um pouco elitista nesse sentido. Mas ao mesmo tempo isso não significa que a gente não está super preocupado em crescer. Então nesse momento a gente está numa outra fase. Mas em 2014 eu precisava equacionar uma questão que na época a gente estava
com a Dilma como presidenta e tinha essa questão com instabilidade, porque em 2013, véspera da Copa, teve bastante manifestação, o dólar deu uma repicada. Então eu comecei a ficar com cobertor curto, porque a gente vende parcelado e paga antecipado. E isso que você falou é uma marca que eu sempre prezei e sempre prezo, que é essa questão do respeito com as marcas. Só que as marcas não querem saber se você parcela em 10 vezes sem juro, porque o vizinho está parcelando também. E o mercado é emocional, ninguém faz conta, né? Assim, parcela em 16 vezes, se puder, cara, só para vender. Emocional é uma frase importante. É verdade, sim. O mercado emocional. Mas aí o Bernardo, que tem um jeitinho interessante, porque ele é judeu, argentino, tem aquela experiência mais sênior, já passou por Wagon Lee e passou por conhece muita gente no mercado. Então ele me ajudou a ter muita clareza de como que a gente poderia montar a empresa. Então hoje a gente tem uma grande empresa. A gente tem conselho, board, comitê, muita regra. Bacana. De como a gente decide. A gente não decide assim no susto. Vamos fazer, né? Não. Planejamento estratégico olhando para 5 anos, por exemplo. 4, 5 anos. Sim. E a gente vai se reinventando, mas a princípio a gente tem reunião. E eu fiquei menos operacional, né, com essas mudanças. Então, claro, acabei de atender cliente, resolvo uma série de questões, mas as questões operacionais da empresa eu deixo sempre para o dia do comitê. Então, para cada área estratégica a gente tem comitê. Então, naquela reunião, que não pode durar mais do que 1h30, sim, a gente decide ali. E aí, uma vez por mês, tem um board e tem um conselho. Então, mais ou menos como uma empresa grande. E aí, quando o Oswaldo entrou, ele estava procurando startup para investir, porque ele saiu da Ticket, saiu com uma posição bastante estável, tinha acumulado um bom dinheiro, era investidor profissional. E aí o Bernardo, numa festa da despedida do Bonadona, aí o Oswaldo estava, acho que, saindo da festa, o Bernardo falou, olha, eu tenho uma oportunidade ali, tem o Oscar e tal, acho que você deveria conhecer. A gente se conheceu, ficou uns 7 meses conversando, bastante vinho, ele gosta de vinho. Coisa boa. Tem lá um bar que chama Maripili, na Alexandre Dumas. A gente foi lá algumas vezes. E nesse meio tempo também teve aquela história dessa taxa de remessa, que a gente está comemorando hoje 6%. Sim, é verdade. Mas naquela época, isso em 2015... que inventaram a taxa de 33% ou de 25%, né, da alíquota. Que é um presente que o Guido Mantega deu pra gente. E a gente está descascando até hoje. Essa aberração. Foi revogada, voltou de novo, enfim. E aí naquela época o Oswaldo estava analisando se entrava ou não, e aí veio o imposto. Para ele é novo também, não conhecia o segmento. Totalmente. Mas ele se seduziu também, porque é um mercado que é sedutor, né? Você trabalha com gente, com viagem, é gostoso trabalhar com viagem, é um mercado que tanto não é à toa que também o pessoal durante a pandemia percebeu que daria para viver em outros mercados. Tanto é que muitos funcionários que a gente tinha, a gente nem conseguiu recolocar. Verdade. Porque o turismo... É um nosso recorrente também aqui no podcast. Turismo é um mercado interessante porque qualifica agentes. Eu acho que as sinapses de um agente de viagem ou de quem mexe com logística é mais versátil para outras profissões. Verdade. Então é difícil depois trazer de volta. Então, tanto é que a gente está com menos gente, só que o efeito colateral pandemia também é interessante, que a gente acabou aprendendo a fazer com menos. Então, fazer mais com menos e também a parte de tecnologia também. Inclusive, uma pergunta que eu tenho a ti. Poxa, eu sempre admirei bastante o trabalho da Mobility no seguinte sentido, né? Acho que você foi um dos primeiros, um dos pioneiros aí a colocar um portal, né? Que é o portal de vocês, que é fantástico, na locação de carro, com todos os fornecedores ali à disposição do agente de viagem. Então, o cara vai fazer, se ele quiser fazer um por um, ele for entrar nas companhias, ele perde muito tempo. E você consegue entregar para ele ali, em questão de segundos, um resultado fantástico. Ou seja, coloca
a loja que ele quer retirar, a loja que ele quer devolver, o resultado está na mão. E eu falo, gente, que sacada foi essa que você fez lá? Então, ou seja, para quem não conhece a empresa, né, a Mobility, precisa conhecer, porque é muito tranquilo do agente de viagem navegar ali, e mesmo que ele não tenha total domínio dos carros, ou seja, não conhece tanta frota, ali está muito mastigado. E eu acho que ali, para mim, sempre foi a sacada de vocês entregar esse resultado para o agente de viagem, ou seja, está muito fácil para ele poder trabalhar. Tem carros com pacote mais básico, pacotes mais elaborados, tarifas all inclusive, quer dizer, fantástico. Explica como é que você montou essa ferramenta aí. Eu acho que a principal combustível de inovação é a escassez. Assim, quando você tá com um problema, você geralmente cria invenção. Eu não sei a história exata do Steve Jobs, ou não sei qual é o problema do Zuckerberg, algum problema ele deve ter tido, porque geralmente você sai de uma dor. Né? Sim. E eu estava muito confortável, feliz de representar uma marca alemã, claro, aqui no mercado brasileiro, inovadora. Então estava pegando carona. De uma certa forma, um pouco suscetível a ficar com... Se eles estavam com dor de barriga, isso ia significar uma úlcera para mim. Então estava um pouco receioso como é que seria o depois. Né? Porque a representação tem um lado, é como comprar uma franquia. Tem uma vantagem, que você não precisa se preocupar com algumas partes, mas depois de um tempo, geralmente os franqueados têm o mesmo problema. Depois de um tempo, desistem. Então, eu era usuário de uma agência da Alpha Graphics, que era um franqueado da Alpha Graphics ali na Bandeirantes com a vereadora José Diniz. Eu ia lá de manhã cedo, eu gostava de fazer... Quando eu viajava, eu sempre gostei de viajar para as feiras ITB e WTM. São as feiras que eu sempre vou. E na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, claro, de mostrar visualmente alguma coisa. Então, para mim era muito importante essa parte da estética, de como você só vende ideia, né? Lógico. E ainda mais como brasileiro, vindo daqui. Então as reuniões eram sempre diferentes, porque eu levava uma apresentação bem encadernada e eu fazia nessa agência. E calhou que numa das manhãs lá que eu acordei para fazer essa encadernação desse PowerPoint, eu estava numa angústia muito grande porque a Sixt estava fechando os contratos, ou encerrando os contratos com todo mundo da América do Sul, inclusive com as contas da América do Norte. A Sixt estava passando por uma dor de barriga muito grande, que eles descobriram a fórmula de fazer dinheiro além da locação, que é hoje difundido, né? Uma locadora vive um pouquinho do resultado operacional, mas naturalmente compra e vende. O segredo está, como o caso Bahia, você tem que comprar bem e vender bem. Só que aí, de repente, ele virou um monstro, isso foi em 2000, que ele recebeu um checkmate da BMW, da Mercedes, e eles cortaram as condições. Só que a vantagem de uma empresa como a Sixt, que é uma família, é um senhor, chama Erich Sixt, está vivo e é pai dos dois herdeiros que tocam hoje a Sixt, ele numa canetada decidiu. Então nessa canetada ele cancelou o nosso contrato. E a gente ficou sem. Então a gente, naqueles dias assim, algumas dezenas de brasileiros chegaram lá no balcão e eles falaram, sua conta não existe mais, sua tarifa não existe mais. E eles não estavam nem aí, era mais fácil resolver depois, e resolveram tudo. Do que? Só que a gente ficou desempregado. Sim, então, resolveu uma ponta e mexeu na outra. E aí eu estava naquele dia na Alpha Graphics, que tinha acabado de fazer um folheto muito bacana de uma empresa chamada Imagix, que o cara lá, acho que Peter Müller, alguma coisa assim, conheci ele algumas vezes, e ele estava com a dor de ser franqueado da Alpha Graphics. Aí ele falou, eu vou criar a minha marca. E aí quando eu estava lá sentado na espera, né, que a menina tinha que encadernar, aí eu falei, puxa, eu vou fazer a minha marca também. E ali nasceu. Aí tive um estalo e falei, bom, Mobility hoje, todo mundo usa a nossa marca, que bom. Que bom, é verdade. E aí eu liguei para o escritório, logo que deu 8h30, eu liguei para o escritório, na época tinha a Andrea, que trabalhava na Mobility, era a nossa primeira funcionária. Que foi da Trade? Foi da...
Tá atrás, né? Ela começou como... André Ferreira. André Ferreira. André E aí, Ferreira, tá ouvindo aí, ó? Aí eu liguei para ela e falei, entra aí no BR, FAPESP, registro BR, faz Mobility com BR. Fala, mas o que é isso? Faz aí. Registra. Faz aí que vai precisar. Aí eu almocei com o Walter, falei, vamos fazer Mobility. Mas como é que vai funcionar? Aí eu levei 30 dias para pensar como é que seria o business, formato, o formato, Aí eu liguei pro Loris, que era Hertz. Olha que legal. Chamei ele para comer e eu fiz um monte de perguntas. Ele falou, o que você está querendo saber? Eu era concorrente, né? Claro, sim. Aí eu falei, não, eu quero saber quanto que paga no pré-pago, como é que é comissão, como é que é voucher. E aí eu fui para a ITB, fui nesses dias, e depois fui para os Estados Unidos. Aí eu fechei contrato com todo mundo. Só que não dava para fazer só com todo mundo. E eu queria fazer exatamente esse portal, de comparar as tarifas. E também não queria fazer isso no fax ou no papel. Claro. Papel, claro. Aí eu liguei para o Glaucio, da AGI. Sim, Glaucião. Que era Stur, né? Sim, até hoje. Cara rápido, mesmo jeito, né? Tive com ele semana retrasada, mesmo jeitão. E aí eu falei, olha, preciso comparar essas tarifas, tem essas regras. A gente em 20 dias montou um MVP lá e funcionou. Era tabela digitada, a gente digitava, passava a noite fazendo, copiando os Excel, depois a gente criou um importador de Excel. Mas o negócio era comparar, porque na época não tinha esse problema de disponibilidade, era tudo venda livre. Então, o charme do online era meio fake. Sim, verdade. Olha isso. Todos os sites que nasceram em 2000... também era assim. Era verdade. Falava que era online, mas a boa parte era offline. Era offline. Por trás tinha alguém que... Mas tinha que fingir. Tanto é que eu criei a marca Mobility, mas tem que ser online, que senão nasce um dinossauro já. Então, era um pouco da psicologia. E nessa época, então, nasceu esse conceito. Mas, e aí eu bati na porta das locadoras, as locadoras todas me deram crédito. Eu entrei com um cartãozinho, tinha um cartão que eu era bastante orgulhoso, que era empresa internacional, seduz sempre o funcionário com esses cargos, né? Que é Senior Executive Vice President, eu era isso. Isso aí, bacana. E tinha orgulho, né? Mas eu entrei com esse cartão no stand da Europcar, eles meio desconfiados, porque esse mercado é muito desconfiado. A Europcar é francesa? Hoje é alemã, né? Voltou. Voltou alemã. Voltou para ser alemã. Volkswagen comprou 95% das ações. Caramba. Volkswagen ainda não estendeu as garras, né? Mas vai. E estrategicamente é importante a Europcar ser da... Mas já era Grupo Accor e Volkswagen nessa época. Mas o Brasil segue um país de pequena relevância, então, tanto é que a gente não tem presença corporativa aqui, né? Você sempre tem GSAs, como eu era. Perfeito. Exato. E segue, né, até hoje. Que também, essa frase meio pronta, né? Mas Brasil não é para amadores, então é difícil uma empresa internacional se estabelecer aqui. Então, geralmente a indústria é assim. Mas eu não inventei esse sistema, porque isso daí, esse negócio de portal, na época eu me espelhava bastante por conta de feira, mas tinha uma agência alemã que chamava DER Travel, que era da Deutsche Bahn. E eles vendiam ticket de trem, mas eles tinham um portal muito, muito simples, mas muito funcional, e eles comparavam tarifa de rent-a-car. E eu fiquei pensando, como é que eu faço esse negócio? E aí eu mostrava aquilo lá para o Glaucio, e a gente começou a montar. E assim nasceu. Que legal. Mas a sua força sempre foi internacional, né? As negociações. Sempre foi nacional de carro. Hoje você já mudou um pouco. Você tem moto, você tem motorhome. Então, essa história do motorhome nasceu porque quando você cria um negócio novo, ninguém entendia direito, até hoje. Isso é engraçado, essa questão assim, de ter um portal, um lugar. Muito, me parece óbvio, porque você tem isso em todo lugar, né? Você tem um marketplace. Claro. Mas muita gente ainda não entende
faz até hoje essa pergunta, mas por que eu faço com a Mobility se eu posso fazer direto com a locadora? Até hoje perguntam isso. Eu não consigo entender essa pergunta porque, a princípio, tanto faz, é commodity. A menos que você tenha uma paixão enorme por uma marca, você tem uma preferência. No mercado aéreo é mais difícil é mais fácil você desenvolver fidelidade, porque se eu vou sempre para Frankfurt, Sim. é mais fácil eu ir de Latam ou de Lufthansa. Claro. Ou eu tenho uma preferência pelo idioma que se fala dentro do avião, sei lá. Mas no carro é muito difícil você desenvolver preferência. Então você tem que realmente, eu acho que as locadoras ainda têm muito para aprender nisso, porque a experiência do cliente não é levada a sério. Com certeza. Então o pessoal fica na fila. A gente sofre todo dia com o cartão. Volta aí, como é que é? A experiência do cliente não é levada a sério. Não. Essa frase é importante também. Não, e inclusive os profissionais das locadoras nem assim, eu conheço muita gente de rentacar, eles não testam um do outro. Uma obrigação. Sim. É uma obrigação que eles têm. Sim. Depois eu conto uma aqui para não trabalhar. Vai lá. Eu acabo testando todos os serviços. Eu não tenho carro há muitos anos. Então, sempre estou alugando o carro de uma a outra. Todo mês eu tenho um carro diferente, assim. E aí eu vou indo de locadora em locadora. Certo. Eles não fazem isso. Assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem 3 grandes locadoras. Isso. Tem pessoas bem conectadas, assim, nas locadoras. Eu acho que eles estão começando a acordar também com relação às oportunidades que eles têm, né, de inovação e tal. Tem bastante coisa acontecendo. Mas, enfim, aí nessa época eu falei, puxa, eu vou comparar locadora com locadora, ninguém vai entender direito. Mas então deixa eu fazer uma coisa mais difícil, que é trazer tudo que tem roda. Então, legal. Legal, cara. E aí eu, na web, no ano 2000, achei essas locadoras, porque eu tenho um sonho da Ferrari, né? Isso é mentira, porque ninguém aluga Ferrari. Porque pouquíssimas pessoas, e quem aluga não tem dinheiro. Então, geralmente, quem aluga esses carros mais luxuosos são locadoras mais sofisticadas. Isso. É como um hotel. Exato. Você pode ficar num ótimo novo hotel, mas você pode ficar num Plaza Athénée. São propostas diferentes. Propostas diferentes, exatamente. Então, não dá para você falar que é o problema, não é a cama, é todo o serviço em volta. E no carro, não é o carro necessariamente. Você pode ter um Mercedes de uma locadora comum, ou você pode ir de uma boutique, mas da boutique o cara vai entregar o carro, vai explicar como é que funciona. Perfeito. E normalmente não vai ser sei lá, você pegar a Mercedes, não vai ser a C180 Bad Boy. Isso, você vai pegar um... E lá fora, existe a Mercedes C180 Bad Boy. Aqui não tem, né? Porque ninguém importa uma... Ninguém importa um carro desse, claro. Então, isso também é um pouquinho de frustração, quando você está querendo alugar uma BM... Então você fala, eu quero uma 320. Chega lá, banco de tecido, meio simples. Parece mais um carro chinês, assim, no acabamento. Aí você tem que alugar um carro melhor. Esses melhores não tem só nos modelos premium. E não significa que as locadoras comuns não tenham ótimos carros. Sim. Mas eles não vão ter a mão de obra, porque inclusive isso é caro, né? Hoje em dia é cada vez mais caro. Você tem um funcionário que leva o carro até a pessoa, e tem muitos clientes, a gente tem N clientes que nem querem ver ninguém. Então porque eles, enfim, tem mais o que fazer do que ficar numa fila, porque eles podem pagar e porque simplesmente é a realidade deles. Sim. No passado isso era muito importante, né, cara? O status, né? Hoje é mais a experiência que o cara quer viver, né? Claro. Assim, o mais interessante nesse mercado mais luxuoso, que é uns 15, 20% da gente, do nosso market share, do nosso share, e nem é tão mais rentável, porque é oneroso, você tem que ficar preparando. Você tem gente cuidando, porque não pode dar nada errado. Isso. Na locação normal, a gente confia no sistema. Sim. Pelo no mútuo, a gente também manda uns avisos para os clientes, a gente tem um negócio que chama Flow, que a gente manda um dia antes uma mensagem para o cliente para ele ficar atento com tudo que pode acontecer no balcão. E eu recebi. Você recebeu. Então ainda bem que funcionou. Porque ali você recebe uma mensagem falando, olha, fica atento com tudo que acontece. Na devolução você manda outra mensagem para você devolver o carro e não ter problema, tipo, tirar uma foto do carro, filmar o carro, evitar problema de balcão. Porque... Onde mais dá. Onde mais dá. A gente pode preparar tudo, mas numa locadora
se a gente atende, sei lá, o dono de um banco brasileiro, que ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser da vida. Claro. Eu acho que algumas gerações vão ter muito trabalho para gastar todo o dinheiro que essas pessoas têm. E elas têm todo o privilégio, toda a vantagem, e são muito bem recebidos pelas locadoras lá fora. Tanto é que vem a TAP aqui disputar esse mercado. Claro. Que o mercado brasileiro, o consumidor de alto padrão brasileiro é muito bem visto. Tinha ainda o mercado russo, esse fechou. Fechou. Então Agora... a gente competia um pouco com esse mercado. Só que o brasileiro é muito mais agradável, muito mais enfim, e isso pouca gente entende, esse consumidor. Tem 50 agências no Brasil que se ocupam desses clientes. E para esses a gente tem essas locadoras boutique, mas aí eu não trabalho com concorrência, não é preço. Nossa, sem dúvida. Ficou claro, né? Sem dúvida. É uma venda consultiva mesmo. Sim, e aí depois tem algumas brincadeiras, que uma delas, que durante muito tempo ficou na vitrine, que tem um apelo interessante, que é Motorhome, que é um negócio que durante a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, faz já 15 anos, foi uma Copa que consumiu muito motorhome. Olha isso. Porque os brasileiros descobriram ali, até o Maurício Kubrusli fez até uma matéria sobre isso, né, na época. Mas depois disso, o brasileiro não consome. Para mim, assim, passa despercebido motorhome. É que o brasileiro... Aqui. Mas lá fora, muito grande. Muito bem, cara. Muito grande. Mas muito bem, Ezequiel. Tem um pequeno, a pandemia abriu um pouquinho para isso, tem um mercado. Tem mercado. Mas não é o brasileiro comprando, é outros... Não, renta. Mas até o brasileiro está começando. Mas eu coloquei no portfólio motorhome, carro de luxo, esse é importante, que você garante a experiência. E transporte executivo, mas também nesse transporte executivo eu também não queria trabalhar com que eu já usei muito. O preço. Eu queria olhar, e não é porque é caro, é porque simplesmente tem que funcionar. Então se a gente atende esses clientes, alguns bancos, algumas missões comerciais... Pode ter falha nenhuma, não, 100%. Por incrível que pareça, quanto mais glamour tem nas locadoras, né, aluga carros de luxo, normalmente são empresas pequenas, e algumas, poucas, também são representantes de um negócio não muito legal. Então, isso tanto faz em que país. Às vezes é fachada para lavagem de dinheiro, só que o site não revela isso. Então, tem inúmeras. Então, é muito perigoso trabalhar com certas locadoras de site. E ainda mais um cliente daquela agência. Ela não pode correr o risco de entregar na mão de um cara que depois fala, puxa, bateu o carro, desculpa, eu vou te dar outro. Não pode acontecer. Não pode acontecer isso. Caramba, cara. Então, olha que legal. Foi meio assim que foi até 2019, foi essa a vida. Aí veio a pandemia. E aí a gente está agora, estou me sentindo numa startup. Mas assim, acho que startup de tudo super... tudo passou por reinvenções. Acho que como você mesmo comentou, você também teve a mesma percepção que eu tive, que pós-pandemia tudo ia andar muito mais rápido, alguns processos iriam digitalizar de forma mais rápida. Nem tudo aconteceu assim. Teve processos que até regrediu. Te falo que teve coisas que eu senti que regrediu. Sim. E tem coisas que estão andando que é uma beleza. Então, são adaptações que o mercado vem fazendo. Eu sinto que são adaptações que o mercado vem fazendo. Mas em relação a mobility, eu sempre que vejo os usuários trabalhando, falo, gente, é muito fácil isso aqui, muito, muito prático para o cara. E é fantástico isso aqui. Eu já rodei muito o país, a Mobility é uma marca consolidada já. Consolidada, é uma referência. Mas a gente eu tava falando que a pandemia a gente fez, num dia, a gente demitiu 2/3 ou 3/4 da equipe, né? A gente tinha 42 e foi para 12. E foi num dia 31 de março de 2020. E tem uma frase em alemão que chama Lieber ein Ende mit dem Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Vou traduzir, que é melhor um susto com fim do que um fim sem susto. Não, um susto sem fim. Verdade. Que às vezes é melhor você tomar uma decisão dura, difícil. E na realidade todos entenderam, porque a gente estava parado, tinha acabado, e a gente conseguiu, no dia 1º de abril, com 12 pessoas,
retomar a empresa e todo mundo trabalhou muito, não teve nada de redução de jornada, nada. A gente fez um teste durante uma fase curta, essa questão de reduzir 25%, sim, mas a gente não dava, porque a gente tinha muito trabalho, não demanda de reservas, mas muita oportunidade. E a gente tentou descobrir o mercado brasileiro, que durante um tempo foi o nosso sustento total. Claro. Imagino. E foi uma estratégia bem sucedida também de mostrar que a gente estava vivo, de pensar soluções. E uma delas foi o carro mensal, que esse veio para ficar, essa questão de carro por assinatura. Legal. Tem que só entender o modelo do negócio para ser um negócio ganha-ganha para os agentes de viagem. Acho que ainda tem muito para consolidar, porque são milhões de consumidores que, quando faz uma conta, é a mesma história da história do portal, mas quando você faz as contas para ter um carro particular ou você alugar, essa conta não fecha, né? É uma grande paixão a um bem que deprecia todo dia. Todo dia. Então, a menos que seja uma Porsche cor-de-rosa, alguma coisa assim, que seja única, mas a princípio qualquer carro você pode entregar para quem sabe comprar melhor. Né? Com certeza. Na verdade, a cultura é que se agarra no patrimônio, né? De ter um patrimônio de uma referência, mesmo depreciando o produto. De certa forma, é um patrimônio que você tem. Você está pagando, mas você tem uma válvula de escape, de uma pressão talvez financeira para vender, enfim. Mas é uma cultura. Sim. Mas como você falou, é verdade. Se for pesar mesmo, comprar um carro e alugar... Então, isso é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Sim. Demora um pouco. Eu acho que o brasileiro tem um apego, acho que tem vários estudos aí, inclusive que são muito otimistas com relação ao mercado de rentacar no Brasil. Tanto é que estão acontecendo. Né? Você percebe. Tanto é que um estudo que eu acompanhei bem no comecinho da pandemia, as ações tinham despencado das brasileiras, porque os carros estavam todos inclusive eu estava com o carro alugado, liguei para o Jamil da Movida, falei, onde que eu devolvo? Onde que eu ponho? Ele falou, não, deixa em casa, você não vai pagar 2 meses. As empresas parou, pô. Você lembra? Mas a penetração, esse tal Millennium, o Millennium brasileiro, ele é diferente do que o Millennium alemão, então, o americano. Então, essa coisa de você comprar o seu carro, conquistar o carro e ter ele em casa, ainda é mais presente. Olha que legal. Então, mas isso está acabando. Porque tem outras coisas para você conquistar. Sim, claro. Com certeza. Que bacana. Você tem alguma ideia nesse novo formato? Estou aqui só ouvindo. Onde você tem investidor, você vê a oportunidade de aquisições de repente, ou de um inventor no futuro, ou isso para você está fora de cogitação? Não, a gente já passou. A gente não tem muitas empresas parecidas com a nossa, então a gente teria que entrar numa verticalização do produto. Isso é uma possibilidade. A gente já analisou algumas questões, mas o mercado tem uma característica que é bastante informal também. Esse exercício que eu fiz na época com o Bernardo, acho que muitas deveriam fazer também, separar os bolsos, né? Sim. Então, tanto é que quando você vê as vendas sendo anunciadas aí das empresas, tem muito contingenciamento, porque, sei lá, não apresentou todos os números que deveriam apresentar, e aí um bom auditor detecta tudo que tem que ser feito. Né? Você falou, é o Excelzão, né? Que sobe lá no arquivo. É isso aí. Faz um negócio, faz de conta. Que legal, cara. Meu cara, olha assim, a satisfação. Primeiramente, quero agradecer a você pelo convite, né, da festa de 22 anos. Pô, estive lá também. 22 anos da Mobility, que foi uma festa incrível. Já tem data para 25. Show, parabéns. Já tem. Baita de um evento. Baita de um evento mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma satisfação para nós receber você aqui. Pô, é um ótimo formato, muito agradável. Raramente eu me sinto assim tão à vontade como aqui. Obrigado aí pela hospitalidade. Pô, nós que agradecemos vocês. Em breve, quem sabe, teremos episódio 2. Com certeza. Legal. Obrigado, Oscar. Obrigado. Valeu. Obrigado, hein.